Que alegria nós podermos ouvir a palavra, meditar, rezar com ela. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E é muito importante que nós vivamos realmente essa palavra no nosso dia a dia. Nós estamos aí vivendo uma experiência com os Atos dos Apóstolos e o texto de hoje que nós vamos meditar é de Atos, capítulo 3, você já pode anotar aí no seu caderno de estudo bíblico, versículos de 1 a 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos invocar o Divino Espírito Santo, porque ele ilumina a nossa inteligência para que nós compreendamos aquilo que o Espírito Santo mesmo quer nos revelar através das Escrituras. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. É Deus que instrui o nosso coração pela palavra. Vamos lê-la, versículo 1 do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Neste momento, traziam lá um homem coxo de nascença, que todos os dias era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. Quando viu Pedro e João entrarem no templo, o homem pediu uma esmola. Pedro, acompanhado de João, olhou bem para ele e disse: olha para nós. O homem ficou olhando para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro então disse: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus. Reconheceram então que era ele que pedia esmola sentado à porta formosa do templo. E ficaram cheios de assombro e de admiração pelo que lhe acontecera. Um texto que nos provoca a coisas muito importantes para a nossa reflexão. Nós podemos colocar aqui, diante do Senhor e diante dessa palavra que nós acabamos de meditar, de escutar, e agora estamos meditando, agora estamos olhando para ela, agora estamos contemplando essa palavra, agora estamos saboreando essa palavra e perceber na atitude de Pedro e João uma atitude concreta de homens que foram tocados pelo Divino Espírito Santo e que têm plena convicção da presença de Jesus com eles. A presença do ressuscitado, mas também eles têm plena convicção do poder que há no nome de Jesus. E o nome tem uma força, o nome pronunciado, o nome proclamado. Esse nome tem uma força de operar maravilhas. Mas vamos perceber algo. Pedro e João sobem para a oração no templo, a oração da hora nona, a oração das 3 da tarde. Existiam 2 ofícios litúrgicos no templo de Jerusalém, na época dos apóstolos. Era o ofício da manhã, onde eles se reuniam para rezar de manhã, e o ofício da noite. E aí vamos entender, né? Um tempo onde não existia energia elétrica, onde existiam vários desafios, as muralhas e a porta do templo se fechava depois das 18, e o momento de noite para eles lá começava quando aparecia a primeira estrela no céu. Então, a oração
da noite, ela começava ali por volta das 3, 4 horas da tarde, para terminar ainda com o dia claro, para que as pessoas pudessem retornar à sua casa. Então, a gente vê aqui um compromisso dos apóstolos em viver a oração. E o templo é lugar onde se percebe a manifestação da glória de Deus. Um outro detalhe, esse coxo de nascença. Esse coxo de nascença, ele era um judeu, ele não era um pagão, um gentio. Por ele estar onde? Na Porta Formosa. A Porta Formosa era um lugar onde os judeus entravam, onde os judeus passavam. Os gentios não poderiam estar ali. Então, ele era um filho de Israel. E depois, a atitude que nós vemos de Pedro e João. Eu sempre imagino que eles já tinham visto esse homem na Porta Formosa do templo muitas vezes, mas agora eles estavam impelidos pelo Espírito Santo, eles tinham plena convicção de que o nome de Jesus tinha poder de curar as pessoas, e agora eles sabiam pela força do Espírito Santo que eles eram continuadores desse poder. Esse poder estava continuamente com eles, e através deles eles poderiam fazer e operar maravilhas. E o que eles fazem? Chamam a atenção daquele homem, olham para ele e dizem para ele, olha para nós. E quando ele olha, ele espera algo material, mas eles dão para ele aquilo que ele mais precisava, uma ação sobrenatural, um poder sobrenatural que confirma a presença de Jesus com eles. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. E ousadamente Pedro pega o homem pela mão, o ajuda a levantar sobre os pés, e os tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, ficou de pé e começou a andar. Entrou no templo com Pedro e João, andando, saltando, louvando a Deus, e o povo viu aquela maravilha, aquilo que havia acontecido, e reconheceram que era o homem que ficava ali na Porta Formosa do templo. Ficaram assombrados. É exatamente isso. Eu e você precisamos entender a presença de Jesus conosco. Jesus está presente com os cristãos, Jesus está presente no meio de nós. Jesus continua operando da mesma forma maravilhas no poder do nome dele. Mas o mais importante de tudo, para que Jesus faz um milagre, para que Jesus opera uma maravilha, porque é uma realidade sobrenatural, um milagre, mas ela também é material, exatamente para nos levantar da nossa prostração, da nossa condição de pessoas muitas vezes excluídas da salvação, abandonadas ao chão, sem ânimo e sem possibilidade de futuro. O processo salvífico é exatamente isso. Ele nos coloca diante de um futuro. O profeta Jeremias vai dizer, sei muito bem que o pensamento que tenho a relação a vós não é pensamento de sofrimento, mas de felicidade. Dá-vos um futuro, uma esperança. Está lá no capítulo 29 do profeta Jeremias. E o que esse aleijado de nascença ele experimenta? A misericórdia. Ele é levantado daquela condição. Ele experimenta a força salvífica e ele salta de alegria quando nós experimentamos a salvação. Eu não sei se você já fez a experiência de ter um encontro pessoal com Jesus. Você pode tê-lo agora escutando a palavra, porque a palavra está sendo direcionada para você, para a sua vida. E é exatamente isso que acontece. Nós somos levantados da prostração do pecado, nós somos levantados da paralisia que o pecado gera em nós, das incapacidades que o pecado que gera a morte faz acontecer na nossa vida. Eu não estou negando um fato histórico, esse coxo foi curado, mas vamos olhar nas entrelinhas e entender o que Deus quer falar conosco. A presença de Deus, de Jesus conosco, com os cristãos. O poder que há no nome de Jesus de operarmos maravilhas e fazermos milagres. Mas por que o Senhor faz milagres? Para causar assombros no dia de hoje, do século 21, nesse tempo, para que as pessoas se impressionem e vejam, nossa,
existe poder, existe ação. Esse Cristo está vivo, Ele ressuscitou e Ele está presente na igreja, Ele está presente na vida dos apóstolos, Ele está presente na vida apostólica, na sucessão apostólica, na igreja, Ele está presente na oração, Ele está presente e Ele nos levanta daquilo que muitas vezes nós estamos em estado de prostração, até mesmo acomodados, porque ele já estava ali acomodado àquela realidade de receber a esmola, ele não tinha muita condição de trabalho, mas ali Deus dá a ele uma graça de viver uma vida nova. E é exatamente isso que a ação do Espírito Santo faz em nós, nos leva a viver uma vida nova, nos leva a experimentar essa graça de sermos levantados no poder de Deus, levantados na força de Deus, e levantados para testemunhar, levantados para glorificar, levantados para sermos, para as pessoas que ainda não encontraram o Senhor, um grande sinal. Aquele coxo saltando, ex-coxo, curado, saltando de alegria, louvando a Deus, entra no templo, o assombro invade a alma daquelas pessoas. E qual é a mensagem de Deus hoje, para mim, para você, por esse texto? A nossa vida e a nossa forma de viver deve causar assombro no homem do tempo moderno, pois ela deve mostrar que Jesus está vivo e age no meio de nós. Foi exatamente isso que os apóstolos testemunharam, Pedro e João, junto com aquele homem curado. E essa palavra nos leva a rezar, nos leva à oração. Senhor, nós nos colocamos na sua presença em oração, provocados pela sua palavra, para entendermos ainda mais, pela oração, o quanto a sua presença faz a diferença. Faz a diferença na minha vida, faz a diferença na nossa vida, porque nós cremos que Tu estás ressuscitado, nós cremos no poder que há no Seu nome, Jesus, nós cremos que o Senhor opera maravilhas, milagres hoje, mas não há maravilha maior, mais intensa, que possa ser o nosso testemunho que causa assombro na sociedade, no homem moderno ou pós-moderno, como assim nós podemos dizer, Senhor? A nossa vida, aquilo que o Senhor fez nos apóstolos, aquilo que o Senhor fez naquele coxo curando, causou assombro naquela assembleia, porque para eles o Senhor estava morto. Aqueles discípulos, aqueles apóstolos estavam abatidos, mas o que eles veem? A sua presença viva, refletida em uma presença que transforma, uma presença que interfere na realidade da natureza, que opera maravilhas, continua operando, mas uma presença que transforma e que faz do abatido, do humilhado, uma testemunha que louva, que salta de alegria e que mostra esse seu poder, essa sua misericórdia e essa sua força que vai movendo os corações pelos séculos dos séculos até chegar no tempo atual. Que a minha vida, Senhor, que a vida de cada um de nós que agora estamos em oração na Sua presença, possa causar um assombro no tempo em que nós vivemos, porque nós continuamos acreditando no Senhor, nós continuamos vivendo a Sua palavra e nós continuamos experimentando os milagres dia após dia na nossa vida. Faz disso que a minha vida seja um testemunho para tantos que não creem, para que eles possam crer e possam voltar-se para o Senhor e experimentar a sua salvação. E é exatamente isso que o Senhor quer fazer conosco a partir da palavra. Levar-nos a uma vida muito coerente, muito concreta no Espírito, vivendo no Cristo, falando por Ele, experimentando a cada dia e sendo testemunhas para que a sociedade, o mundo atual creia. O povo, quando vê em nós a ação de Deus e a presença do Cristo, eles experimentam um assombro e são atraídos, tocados e vêm viver na presença do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, os seus propósitos e nós nos encontraremos no próximo programa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.